Resgate 2. Bora pro plano sequência mais alucinante desse ano até agora? Vamos para a sinopse do IMDb. Depois de escapar da morte por um triz, o mercenário Tyler Rake encara mais uma missão perigosa: resgatar a família de um criminoso implacável. Vamos descobrir. Galera, antes do conteúdo eu queria aviso de sempre: se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Novo lançamento da Netflix, esse Resgate 2 parecia ser apenas mais um filme de ação genérico, como aparece de vez em quando um novo filme de ação genérico no streaming, como há pouco tempo atrás apareceu aquele Ghosted com o Chris Evans e a Ana de Armas. Mas tem um plano sequência de 21 minutos aqui que faz esse filme ficar um patamar acima dos outros. Resgate 2 é continuação, claro, de Resgate, que é um filme de 2020, também lançado pela Netflix, e que eu vi na época, mas era no meio da pandemia e acabou que é uma época meio confusa, e é uma época que eu não escrevi sobre esse filme, porque eu passei um tempo, eu tenho o meu site, euvi.com.br, onde eu escrevo críticas de quase tudo que eu vejo há quase 15 anos, só que teve uma época, acho que foi a única época que eu parei uns meses de escrever, porque eram tempos de pandemia, tempos meio confusos, eu não estava muito bem de cabeça, acho que muita gente não estava muito bem de cabeça, eu meio que deixei o site de lado e eu não escrevi sobre esse filme na época que eu vi. Mas eu lembro que o filme foi marcante porque ele entrou no meu top 10 de melhores de 2020. 2020 eu vi poucos filmes comparado com os outros anos, porque eu vejo sempre muito filme, 2020 eu vi muito menos filmes, e esse filme entrou, e ele entrou por quê? Porque tinha um plano sequência muito bom. Era um plano sequência, não me lembro qual o tamanho, mas era um plano sequência onde acontecia um monte de coisa, tiro, porrada e bomba, e um monte de coisa acontecendo. Eu pensei, cara, esse plano sequência é tão legal que esse filme merece entrar num top 10, mesmo não sendo um grande filme. E também porque 2020 não tinham muitos filmes. E sabe aquela coisa que falam sobre Hollywood continuações, que uma continuação tem que ter mais intensidade, tem que ter mais quantidade? Pois é, o plano sequência aqui é alucinante. São 21 minutos, onde começa com uma fuga de prisão, o pessoal correndo pelos corredores da prisão, aí tem briga mano a mano, e aí tem briga generalizada com, sei lá, dezenas, talvez centenas de pessoas brigando ao mesmo tempo, e tem tiro, e tem facada, e tem explosão, e tem fogo. O cara tá com o braço pegando fogo e continua brigando, e eles conseguem fugir, e tem perseguição de carro, e aí tem perseguição de carro com moto, e vão para um trem, e o trem tá fugindo, e tá vindo helicóptero atrás do trem, e tudo isso com a câmera sem corte, e a câmera vai junto, e a câmera vai do lado, e a câmera vai por cima, e a câmera voa, e a câmera entra dentro do carro, e a câmera sai do carro. É um troço de louco. Tudo sem corte. Ok. Antes que o primeiro chato venha falar aqui, eu sei, teve corte. Tiveram vários cortes. Toda vez que a câmera fazia um pan rápido assim, fazia aquele negócio assim, a gente sabe que tem um corte ali, ou então, tipo, quando a câmera passa na frente de uma parede, ou dá um close muito perto, ou passa o personagem atrás de uma pilastra, você sabe que teve corte. Mas você tem que pensar o seguinte: na hora que você tem um personagem, tem uma pilastra aqui, tá vindo um personagem por trás, e você faz o corte ali e pensa, beleza, aqui eu posso cortar e eu posso começar um novo plano a partir dali, só que você tem que vir no mesmo ritmo, ou seja, na hora que você vai conceber essa sequência toda, você tem que pensar do início até o fim, como é que você vai fazer para emendar cada cortezinho que você vai ter. E para provar que realmente, se alguém realmente acreditar que aquilo foi um plano sequência só sem corte nenhum, no IMDb eles confirmam. O diretor ensaiou de 4 a 5 meses para fazer isso e filmou durante 29 dias. Se eu tenho uma pequena crítica ao plano sequência, é que a sequência começa no fim da madrugada, ainda está escuro, e quando eles estão fugindo amanhece, e eu acho que amanhece muito rápido. E eu acho que podia ser tudo de noite ou tudo de dia. Talvez tudo de dia fosse melhor. Ou então, porque é complicado você filmar. Tecnicamente, eu lembro que uma vez eu estava lendo sobre cinema e disseram que é difícil você filmar quando está amanhecendo ou anoitecendo, porque é uma janela de tempo muito pequena. Então você vai fazer uma cena externa, com o sol nascendo, você tem poucos minutos desse dia para filmar. Se você perder isso, você tem que esperar para o dia seguinte.
Então talvez fosse melhor fazer essa sequência inteira no meio do dia. Mas, ok, é um detalhezinho que amanhece rápido. Mas eu não tiro o mérito dessa sequência, que a sequência é muito, muito, muito boa. A sequência é tão legal que quando acabou essa sequência, eu pensei, cara, que pena que eu não tô no cinema, porque eu queria ver isso numa tela grande, eu queria ver isso com som alto, eu queria ver isso nas condições perfeitas para se ver uma cena desse tipo. Mas eu lembrei, que bom que eu não estou no cinema, eu estou no streaming, porque eu pude voltar e rever a sequência. A sequência é tão boa que vale rever. Agora, ter um plano sequência desses na primeira metade do filme traz um problema para o seu próprio filme. A sequência começa em 26 minutos e termina em 47. E o filme vai até 1 hora e 51, que é quando começam os créditos. Ou seja, tem mais de 1 hora de filme depois disso. E o filme depois não é ruim, mas é um filme genérico. Tem inclusive uma cena de ação muito boa, uma sequência longa também na segunda metade, que é muito boa. Só que é uma sequência genérica. Tipo, essa outra sequência você já viu várias vezes, coisas iguais, e você já viu coisa desse tipo. E aí você fica naquela de... você vê a segunda parte do filme, que é um filme ok, não é ruim, mas é um filme que você já viu várias vezes. E aí quando você está vendo um filme desses que você já viu várias vezes, coisas iguais, você fica lembrando de grandes filmes de ação. Você lembra de John Wick, você lembra de Atômica, lembra de The Raid, lembra de outros filmes que você pensa, cara, o outro filme era melhor nisso porque ele filmava isso de uma maneira diferente, filmava isso de uma maneira... Era melhor. E aqui, em vez de você lembrar de outro filme, você lembra do próprio filme, você lembra da primeira metade do filme. Na minha humilde opinião, Resgate 2 ia ser um filme melhor se o plano sequência fosse na parte final do filme. Ok, chega de plano sequência. E o resto? Bom, o roteiro é um roteiro simples, é um roteiro genérico, e que se baseia no troço que me incomodou um pouco, que é um vilão malvado, muito malvado, e é um maniqueísmo muito forte e ficou caricato. Eu acho que esse vilão podia ter um pouquinho mais de profundidade para ter um pouquinho mais de credibilidade. Acaba que fica só aquele troço do o cara que é o bonzinho, muito bonzinho, contra o malvadão, muito malvadão, e isso ficou meio besta. No elenco, o filme se baseia no Chris Hemsworth, que é um cara que ele é bom ator, ele é carismático e ele tem um porte físico bom para esse tipo de cenas de ação. Ou seja, o filme todo é em cima do Chris Hemsworth. O resto do elenco principal são nomes que eu não conhecia, são nomes desconhecidos, e tem a Olga Kurylenko num papel pequeno, como a ex-esposa dele, e tem o Idris Elba, que aparece pouco, mas o personagem dele parece que está lá só para dizer: oi, a gente pode fazer uma franquia, que tal? Vamos fazer uma franquia a partir de agora? A história se fecha, mas abre espaço para um terceiro filme. Que venha um plano sequência ainda maior. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Você curte plano sequência? Eu curto muito. Escreve aqui embaixo um plano sequência que você curtiu. Vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre esses planos sequências. Em breve nos vemos de novo, valeu!